aí, nonoanos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Na semana passada a gente teve a nossa aula 5, falando sobre pensar como espécie. A gente falou um pouco sobre preconceito, racismo, estereótipo, né? A gente já vem falando um pouquinho sobre isso. E a nossa aula de hoje, a aula 6, que vai da página 58 a 68, vai falar sobre mundos e fronteiras. A gente ainda vai falar sobre preconceito, mas a gente vai falar um pouco mais sobre romper preconceitos, né? Na semana passada, eu falei um pouco sobre isso, mas eu falei muito mais sobre o conceito de preconceito, sobre a ideia de expandir a mente e os horizontes, né? E hoje eu vou continuar um pouco sobre isso. E por isso a gente começa essa aula falando sobre semelhanças e diferenças. Quando a gente fala no ser humano, na espécie, na raça humana, a raça humana tem semelhanças, né, que caracterizam a raça, como qualquer outro ser vivo, como qualquer outro animal, correto? Tem características que identificam aquela espécie, aquela raça, e é por isso que a gente sabe diferenciar quem é humano, quem não é, que tipo de animal, né? Por características que são muito gerais a todos os seres humanos. Características físicas, óbvio, mas características mentais e de comportamento também, né? Uma característica muito clara do ser humano é a fala, por exemplo, é a linguagem, não somente a fala, mas a linguagem, a forma como nós nos comunicamos. Então existem diversas semelhanças que nos caracterizam enquanto raça humana, enquanto espécie. Mas também existem diversas características que nos diferem, que fazem diferença entre nós. Então, uma das características também mais claras é cor, né? Cor de pele, que diferencia principalmente, hoje não muito, mas talvez há alguns bons anos atrás, tipo há centenas de anos atrás, era o que caracterizava muito o lugar da onde uma pessoa vinha, né? A cor. Porque é muito característico pessoas de pele escura, negra, vindos do continente africano e parte do continente asiático. A gente tem pessoas de pele muito clara, continente europeu. A gente tem pessoas de pele que a gente chama pele amarela, né? Pele oliva, do continente asiático. São características muito claras dos locais da onde aquela pessoa é. Hoje, isso talvez não seja tão comum, porque a gente tem uma miscigenação gigantesca, né? A gente tem uma mistura gigantesca, né? Na minha família eu tenho pessoas tanto de origem europeia quanto de origem africana. Então eu tenho características de ambos os lados. Eu tenho uma pele razoavelmente clara, né? Aqui a gente chama de pardo, mas eu tenho características de uma ascendência afro. Enfim, a gente tem hoje uma mistura muito grande. E isso, óbvio, torna mais difícil identificar lugar de origem, né? Mas a gente tem diversas outras diferenças, como cor de cabelo, cor dos olhos, feições físicas, né? Detalhes físicos. E para além daquilo que é físico, a gente também tem características comportamentais, né? Então, personalidade, temperamento, gostos, né? Preferências, várias coisas que nos diferenciam. Enquanto grupo, às vezes, né? Então, por exemplo, enquanto nação, nós temos características que são mais comuns à nossa nação, características que são mais comuns a, por exemplo, ao povo chinês, ou ao povo francês, ou ao povo australiano, né? Que são lugares diferentes que vão ter suas características que os diferem de outro povo, de outra nação. Mas nós também temos características individuais que nos diferem, né? Então, as minhas preferências são individuais e elas podem ser parecidas com pessoas com quem eu convivo,
mas elas também podem ser muito diferentes. Eu também posso conviver com pessoas que têm algumas preferências muito diferentes. Isso não é um problema, ou não deveria ser um problema. Entretanto, quando a gente fala de semelhança e diferença, a gente precisa lembrar de um ponto muito importante, que é igualdade. E quando a gente fala de igualdade, a gente não está falando de igualdade em características, ok? Que são as nossas diferenças. Não é igualdade em forma de pensar, em forma de falar, não é igualdade em forma de andar, não é igualdade em gostos, preferências, não é igualdade nisso. Não deveria ser, novamente. Quando a gente pensa e fala sobre igualdade, a gente fala sobre igualdade de valores, ok? Então, sim, nós somos diferentes enquanto indivíduos, nós somos singulares, nós somos únicos, nós temos preferências, pensamentos, emoções, sensações diferentes. Mas, enquanto espécie, nós somos iguais. Iguais em valor. Todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma relevância, todos importam enquanto espécie. E eu acho que esse é o ponto mais difícil quando a gente fala de preconceito, né, e discriminação. Não é dizer que todo mundo é igual porque deveria pensar igual. Não é dizer que todo mundo é igual, não é isso. É dizer que todo mundo é igual no seu valor. Todo mundo importa. As nossas individualidades, as nossas diferenças individuais não deveriam gerar diferenças de valor. Mas, apesar das nossas diferenças individuais, nós deveríamos ser tratados iguais em valor. Porque, afinal de contas, todos nós fazemos parte de uma mesma espécie. E aí, quando a gente fala de diferente, igual, a gente pode pensar também em fronteira. E o livro de vocês vai trazer um exemplo de um menino que passou a vida inteira estudando porque o sonho dele era ser astronauta. E ele estudava fronteiras, ele estudava divisão entre países. E eu não vou dar uma aula de história aqui, até porque eu passaria vergonha. Mas sim, nós temos fronteiras, correto? O nosso país tem fronteiras, todos os países têm fronteiras que são delimitadas e que foram geradas através da guerra, não é mesmo? É através de guerra e conquista que se cria fronteiras num país, numa nação. Mas esse rapaz, ele vai falar que quando ele vai ao espaço pela primeira vez e ele enxerga a Terra, ele fica surpreso, porque a vida inteira ele estudou mapas, e todos os mapas têm divisão de fronteira. Tem as linhazinhas que dividem cada país. Mas ele se surpreende porque quando ele olha lá de cima, ele não vê essas linhas. Não existe fronteira. E aí a gente ultrapassa esse conceito da fronteira física para a fronteira da relação com o outro. Quantas vezes a gente entende e a gente vê, talvez, com que as fronteiras físicas de nação, de nacionalidade, gerem fronteiras, gerem barreiras de relação. Então, preconceitos, discriminação, exclusão, gerados a partir de uma fronteira que deveria ser somente física, mas que se torna também uma fronteira emocional, uma fronteira de respeito, uma fronteira de educação. Então, a minha proposta para vocês hoje é romper fronteiras. É ultrapassar essas barreiras que são só físicas, que servem só para uma organização, mas que não deveriam existir na relação de um com o outro. Então, a atividade da semana de vocês é em família. Porque a gente precisa pensar que, para fazer algo grande, a gente começa do pequeno. Mudança começa do pequeno. Não adianta eu usar esse discurso inteiro quando eu não consigo respeitar as diferenças dentro da minha própria casa. Quando eu não consigo considerar as diferenças de pensamento, de opinião na minha casa, com as pessoas que moram comigo. Então, tudo começa
de casa, tudo começa da menor esfera possível, que é a nossa casa. Então esse é o meu desafio para vocês. Na página 67, vocês têm uma atividade para a semana sobre cooperação. Tá? Vocês têm um encarte aí com algumas bolinhas e tem as explicações direitinho do que vocês têm que fazer, colocar o nome de cada um da família, colar aí. E vocês vão anotar ao longo da semana o que cada membro da família fez para cooperar com o outro. E é isso que gera mudança. Cooperação, respeito. Nada mais. Só falar não gera mudança. Eu aqui falando não gera mudança. A mudança é gerada a partir do momento que a gente age. Então é o que eu espero de vocês. Ação. Que vocês tomem atitudes pensando no próximo, pensando em superar as fronteiras e as barreiras que às vezes a gente acha que são naturais, mas que não são. Que eu espero que vocês tenham gostado dessa lição, espero que vocês tenham gostado das atividades, desse tema, que pra mim é muito relevante, é muito importante falar sobre nesse tempo. Ok? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, comentem aqui embaixo qualquer coisa que vocês pensem sobre esse tema e a gente se encontra na semana que vem. Ok? Tenham uma ótima semana, até a próxima aula.